Como saber se o que você sente é uma tristeza saudável ou é uma depressão? Se você tem essa dúvida, será que a minha tristeza está um pouco além e está caminhando para uma depressão? Ou será que é uma tristeza normal, saudável, que tem a ver com o momento que eu estou vivendo? Nesse vídeo eu descomplico um pouquinho esse tema e tento te mostrar que esse assunto não é uma frescura, muito pelo contrário, pode ser até um pedido de ajuda. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, tem vídeo novo toda semana sobre algum assunto relacionado à psicologia. E no vídeo de hoje eu vou diferenciar o que é tristeza, o que é depressão, esse assunto que tem se tornado cada vez mais comum. As pessoas acabam fazendo autodiagnósticos, eu tenho uma depressão, eu tive uma depressão, mas de fato, será que era mesmo? Ou será que você lidou com uma tristeza profunda que podia ter sido tratada e vivenciada de uma forma um pouco mais leve? Vamos começar com informações? Nesse ano de 2022, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, divulgou o Relatório Mundial de Saúde Mental. As taxas de pessoas com transtornos de ansiedade e de depressão subiram 25% desde o primeiro ano da pandemia. E esse é um número muito alto. Significa que dentre as pessoas que já tinham depressão, além delas, tem mais 25%. E foi exatamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, trazendo esse assunto de uma forma um pouco mais simples. Eu não tô aqui para julgar, eu não tô aqui para achar que isso é frescura, muito pelo contrário. E gostaria que você também começasse a olhar para esses assuntos dessa maneira com as pessoas que te rodeiam. Pode ser que alguém tá precisando de ajuda e você não tá percebendo. Ou pode ser que você mesmo tá precisando de ajuda e não tá percebendo os sinais que o seu corpo está te dando. Porque afinal de contas, tanto a tristeza quanto a depressão, elas são sinais de alerta que o seu corpo está tentando te passar que alguma coisa, alguma área na sua vida não está saudável. Pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser a sua relação com o seu próprio corpo, podem ser vários fatores, mas alguma coisa aconteceu se você está se sentindo triste ou um pouco deprimido. E é importante a gente diferenciar uma coisa: o que é tristeza e o que de fato é depressão. A tristeza é um sentimento natural que todas as pessoas têm, independente do país, da idade, de qualquer outro tipo de característica. Todo mundo, em algum momento da vida, vai se sentir triste. A depressão é uma doença, é um transtorno que envolve muito mais do que o sentimento de tristeza. E cada pessoa expressa a sua tristeza de um jeito. Tem pessoas que choram, tem pessoas que não conseguem chorar e fazem silêncio quando estão tristes. Tem pessoas que bebem, que comem, que conversam, cada um vai expressar de uma maneira, mas todo mundo em algum determinado momento da vida vai sentir a tristeza. A forma como você lida com a tristeza é que pode chegar a desenvolver a depressão. E muitas vezes a gente lida com a nossa tristeza de uma forma muito inconsciente, quase sem fazer escolhas ou sem perceber que a gente está fazendo aquilo por estar triste. Então, quando você se sente triste, você pode sim acabar desenvolvendo para uma depressão, ou você pode ter a oportunidade de aprender a lidar com esse sentimento, de entender o que aconteceu que você está sentindo isso. A palavra depressão, que nós tratamos na saúde mental, nós psicólogos e os psiquiatras também, ela foi roubada, digamos assim, da geografia, de altitudes baixas mesmo. Sabe quando você está viajando de carro e aí tem algum declínio na estrada? Começa a descer ou um morro ou uma serra, alguma coisa que você sente que o carro está descendo. É como se a estrada fosse o nosso humor. E então, quando o nosso humor começa a ter um declínio, e o sintoma da tristeza é o que é chamado de depressão. Fica um pouquinho mais leve até olhar para esse nome de depressão. Todos nós, em algum momento, vamos sentir que o nosso humor deu uma descidinha ali. Nós mulheres, por exemplo, na nossa época de TPM, o nosso humor pode dar uma abalada ali, pode dar uma oscilada. Às vezes ele sobe, às vezes ele desce. Isso significa que a gente está deprimido e não necessariamente com depressão. Não são todas as pessoas
que ficam deprimidas e desenvolvem depressão. Às vezes a gente só tá triste mesmo, a gente tá deprimido por algum motivo, por algum hormônio, por vários fatores que podem fazer a gente se sentir assim, mas não necessariamente é uma doença. E a depressão, ela é um transtorno mental que tem fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos que impactam na forma como alguém vive realmente a sua realidade. O funcionamento da pessoa no dia a dia é alterado. Ela não consegue muitas vezes levantar de manhã para ir trabalhar com uma certa animação, ou às vezes nem levantar, tomar banho, escovar o dente, se alimentar, ou às vezes come mais, ou às vezes come menos. Tem vários outros sintomas físicos mesmo, biológicos, que são alterados quando alguém tem esse transtorno. Então isso está muito longe de ser uma frescura. São reações do corpo mesmo mostrando que não está tudo bem. E por ser um transtorno, ele precisa de tratamento, ele precisa de cuidado e de atenção. Porque assim como qualquer outra doença, ele pode evoluir para um quadro mais grave e é cada vez mais difícil de ser tratado. A depressão não tem idade. Crianças, adolescentes, adultos, idosos podem desenvolver depressão. Ela não escolhe uma idade ou uma classe social. Qualquer pessoa pode chegar a desenvolver. E pegando o exemplo da estrada, da viagem, que às vezes tem o declínio e tem aquela depressão, a tristeza, quando você tá triste, ela é mais saudável, ela não acomete tantas outras áreas da sua vida. Você sente que logo o carro começa a subir, se estabiliza e o humor não desce realmente de uma forma que vai agravar a sua vida no dia a dia. Além disso, a tristeza é mais passageira. Ela tem um começo, um meio e um fim. Pode durar até horas ou dias. A depressão, ela é um pouco mais longa, ela é um pouco mais demorada. Inclusive, a sensação dos pacientes é de que ela não passa. É uma tristeza cada vez mais forte. Mas, Daisy, como saber se o que eu sinto é uma tristeza ou é uma depressão? Eu vou te dar 5 dicas aqui para você observar e avaliar se o seu sentimento é uma tristeza ou se ele está caminhando para uma depressão. E sempre que você tiver essa dúvida, volta aqui no vídeo e chega nessa parte das dicas, dá uma avaliada no seu sentimento. Primeiro, é uma tristeza totalmente diferente de todas as outras que você já sentiu? Você tá percebendo que quase que uma intuição ali dentro te fala que não tá tudo bem, que você não tá se identificando com aquele sentimento de uma forma saudável? E aqui eu te convido a pensar com toda sinceridade, sem medo de julgamento, de achar que isso é errado ou que isso é uma frescura. Você precisa ser sincero com você mesmo. Segundo, você tem comportamentos, atitudes, escolhas que são compensatórias. Você percebe, por exemplo, que você está consumindo álcool, bebendo mais, para tentar anestesiar aquele sentimento, fugir de alguma coisa que mexe com você? Ou você come mais, ou você está dormindo mais, ou até dormindo menos, que você se isola de pessoas que antes você até gostava de estar perto, que você tem ficado mais quietinho. Você tá percebendo que você faz esses comportamentos para de alguma maneira tentar fugir da realidade que talvez você não tem força ainda para enfrentar e para lidar com ela? Terceiro, você perdeu o prazer ou até o interesse de fazer coisas que você antes gostava bastante. Antes era super legal fazer alguma coisa em algum lugar e agora você tem percebido que aquilo já não tem mais graça, que isso foi mudando. Os nossos interesses mudam durante a vida, mas quando todos esses sintomas começam a aparecer juntos, pode ser um sinal de que você está precisando de ajuda. Quarto, você tem se preocupado, pensado bastante sobre algum assunto específico que antes você não pensava tanto? Por exemplo, um problema no trabalho, a tua relação com o seu corpo, como você se vê, sua autoestima mesmo. Seu corpo tem te incomodado, tem te preocupado cada vez mais? Ou um relacionamento, uma amizade, algo que você acaba percebendo que tá nos seus pensamentos a maior parte do tempo e que tá começando a te fazer mal? Se você já assistiu o vídeo até aqui, eu espero que ele tenha te tranquilizado, mostrando que às vezes é uma tristeza, um sentimento mais passageiro e que tá tudo tranquilo em relação a isso. Agora, se você assistiu o vídeo até aqui e percebeu que talvez você tá com alguns sintomas que já estão um pouquinho diferentes de um sentimento saudável de tristeza, que bom que você também tá assistindo esse vídeo. Você pode procurar ajuda, você não precisa lidar com isso sozinho. Busque a ajuda de um profissional. Nós psicólogos, os psiquiatras, afinal de contas, se você chegou a desenvolver uma depressão, eu tenho certeza que a tua sensação é de cansaço
cansaço de lidar com tantos sentimentos e com tantas emoções sozinho, quase que 24 horas por dia. Você precisa tomar uma atitude, tomar uma decisão ou até ajudar quem não está conseguindo perceber que precisa de ajuda. Marque um profissional, conscientize essa pessoa de que ela precisa de ajuda. Imagine um semáforo que tem as cores verde, amarelo e vermelho. A tristeza, ela pode ser o amarelo. Ela te dá um sinalzinho ali de que o humor começou a ter um declínio, mas logo ela passa. Agora, se você chegou a perceber todos esses outros sintomas, já chegou no vermelho, que é um precisa parar, precisa agir, precisa de uma atitude antes que isso caminhe para outros níveis e outros graus da depressão. Agora, dicas para você se manter saudável mentalmente. Primeiro, manter-se ativo fisicamente. Sim, atividades físicas. Se talvez você não tenha o costume, não gosta muito de alguma, eu preciso te comunicar que a atividade física ela faz bem para a saúde física e mental, principalmente pessoas que têm dificuldade com sono, por exemplo, ou com ansiedade. Quando você gasta a sua energia e a energia do seu corpo ali, vários outros fatores como o sono podem ficar mais saudáveis. Segundo, evitar o excesso de álcool e tomar cuidado com o porquê você está consumindo. É muito comum que no começo da depressão as pessoas consumam coisas como o álcool para tentar anestesiar de alguma maneira aquele sentimento, como uma forma de se sentir feliz por pelo menos um momento. E isso nem sempre é resolver aquele problema na raiz. Além disso, fazer todos os dias algo que é importante para você, que tem um significado para você. Nem que seja por 5 minutos. Conversar com um amigo, conversar com algum familiar, dar uma volta na rua, passar 5 minutos com seu bichinho de estimação, escutar uma música, mas fazer essas atividades de forma consciente, realmente parando e vivendo aquele momento. Isso pode ser muito saudável mentalmente, porque a gente produz o sentimento da felicidade, o sentimento da consciência e de estar presente com você mesmo e fazendo o que é importante para você. Você também pode aprender a lidar com os seus sentimentos, o estresse, o medo, a raiva, os lutos. Eu vou deixar indicado aqui em cima um vídeo aqui do canal que é exatamente sobre isso, sobre como lidar com os seus sentimentos. Agora, se você tentar tudo isso que eu trouxe aqui e ainda não sentir diferença no seu dia a dia, eu te peço que você busque ajuda, que você procure um profissional e realmente decida a partir de agora a cuidar de você. E agora, me conta nos comentários como foi para você a experiência de assistir esse vídeo. Você já tinha se preocupado com isso? Às vezes, o que a gente tem de mais poderoso na nossa mão é a informação. E é por isso que eu quis fazer esse vídeo, para te informar e te dar repertório para lidar com momentos assim. E eu já te convido a se inscrever no canal, vai ser um prazer ter você aqui comigo, curtindo, compartilhando, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!